Muito obrigada a todos que ficaram em silêncio conosco. Isso é um lembrete de que, se você puder fazer alguma coisa para lutar contra as injustiças que acontecem em todo o mundo, por favor, faça alguma coisa. Mesmo se você acha que não faz diferença, se você acha que não é tão importante, eu acho que nós pensamos assim, mas se juntarmos como comunidade e nos opormos às injustiças, nós conseguimos manter a nossa própria humanidade. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Alexis, por favor. Muito obrigada, Ludian. Muito obrigada por estar conosco nesse momento de silêncio, porque nós temos que internalizar e refletir sobre o que está acontecendo no mundo. Por favor, próximo slide. Então, hoje nós temos 4 palestrantes incríveis e não queremos, usar muito tempo, porque queremos usar o tempo para ouvi-los, mas nós temos 4 objetivos hoje. O primeiro é ser capaz de articular as conexões entre geopolítica, mudanças climáticas e segurança. Segundo, compreender o impacto da geopolítica na política internacional de mudanças climáticas em múltiplos contextos geográficos e políticos. E terceiro e último, compreender como as mudanças climáticas e a geopolítica se relacionam nos casos específicos da Ucrânia, Palestina e Sudão. E temos palestrantes para esses lugares específicos. E o último que não está aqui é que nós temos esse tempo todo aqui para ouvir uns aos outros e temos que nos certificar que estamos internalizando o que está sendo dito e nos preparar para ser solidários com as pessoas. Então, vamos agora ao próximo slide. Então, vamos começar com a doutora Danaris Jayaram, e depois temos a doutora Yevgenia Kopitsia, que vai falar sobre a Ucrânia, Ghassan Hamad, que falará sobre o contexto da Palestina, e depois temos Nirem Alsen, que é uma ativista sudanesa. Então, estamos muito felizes de ter todos eles aqui. E agora vou passar a Lud, que vai fazer a apresentação do primeiro palestrante. Então, o nosso primeiro é a doutora Danasri Jayaram, que vai falar sobre eh, o Geopolítica. Ela é professora assistente do Departamento de Geopolítica e Relações Internacionais e coordenadora do Centro de Estudos Climáticos do Instituto de Ensino Superior de Manipal, em Karnataka, na Índia. Ela possui doutorado em Geopolítica e Relações Internacionais por este instituto. Suas principais áreas de interesse incluem política e diplomacia climática, segurança ambiental e questões militares, política ambiental regional na Ásia e construção de paz ambiental. Ela é autora do Break Greenhouse e Climate Diplomacy in Emerging Companies, 2 livros sobre a Índia e alterações climáticas. Muito obrigada, doutora Danasri Jayaram, por estar aqui conosco hoje. Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Muito obrigada, Alexas, pela apresentação. E também por me receber aqui como parte desse treinamento. Estamos aqui juntos, vozes diferentes e muitas pessoas interessadas em justiça climática e ação climática por todo o mundo. E eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês, então vou desligar o meu vídeo. E como a Alexis disse no começo, eu vou falar com vocês sobre conexão das alterações climáticas com a geopolítica. Porque eu acho que o que é importante de entender é que constantemente nós falamos sobre alterações climáticas, mas não conectamos isso com a geopolítica que estão acontecendo. E há muitas coisas acontecendo pelo mundo. Falando sobre isso globalmente, sobre as negociações sobre alterações climáticas nas convenções da ONU, e também há problemas locais que talvez sejam mais importantes para as comunidades que são afetadas, mas eu acho que a geopolítica trata dos dois. E eu vou apresentar o mapa da geopolítica,
porque nós sabemos o que está acontecendo hoje, como a Lud comentou no começo dessa sessão, a injustiça que nós vemos pelo mundo. Então, como nós conectamos as alterações climáticas com estes problemas? Então, eu começo olhando para esse como são os riscos globais e como fazemos o ranqueamento disso. Isso é algo que é falado constantemente por exemplo, economia mundial, isso é falado todos os anos, e vemos que a longo prazo estes riscos, às vezes 4 de 5 ou 5 de 5 esses riscos são relacionados às alterações climáticas ou à degradação ambiental e críticas aos sistemas vigentes, etc. E o que nós percebemos é que a longo prazo vemos que muitos dos riscos que são, existentes vão se tornar problemas muito maiores. Nós já vemos, policrises, múltiplas crises, ao redor da gente. E por isso que eu trouxe esse infográfico aqui, que mostra como é sistêmico. Isso é algo que se tornou parte dos efeitos das alterações climáticas que acontecem em tantos níveis. Pode ser a tecnologia ou como a tecnologia está sendo usada e desenvolvida, o setor de manufaturo, como é importante, crítico, como e também isso se desenvolve com o setor da comunicação. Tudo isso é afetado pelas alterações climáticas. E a ação climática também afeta a maneira que nós pensamos sobre esses, problemas. Eu não tenho que falar para vocês sobre os impactos climáticos. Eu sei que todos vocês estão atentos a isso. E aí, normalmente, nós vemos isso em relação a impactos diretos, indiretos e sistêmicos. Então, temos aumento das temperaturas, ciclones, eh, ondas de calor e etcétera. No segundo, nós temos algo que vai além, como isso afeta a sociedade e a economia, agricultura, pesca e outros setores da energia e segurança alimentar, meios de subsistência, coisas que são muito importantes para a maior parte dos países, principalmente do Global Sul, porque as alterações climáticas afetam a subsistência. E aí também tem um efeito na mobilidade humana. E aí nós temos os impactos de terceira ordem, então geopolíticos, nos sistemas financeiros, nos mercados, regulamações, porque nós temos muito tipos de impactos. Posso dar exemplos de todos depois, mas falamos sobre como as alterações climáticas podem até afetar a geografia dos estados e nos estados insulares. Outro problema é a imigração que teríamos nessas ilhas, porque essas pessoas teriam que sair. Então, são muitos impactos, impactos principalmente nas. Outra maneira grande de olhar para as alterações climáticas numa lente geopolítica é a degradação, a perda de biodiversidade. Isso tudo foi já conectado à insegurança e conflitos. Porque os impactos são negativos nos recursos naturais e nos meios de subsistência. Então, nós temos também o impacto em cascada na estabilidade social, principalmente em lugares que já existem tensões e conflitos étnicos. Isso é para estabelecer uma ideia dessa interligação, mas para ter uma ideia mais ampla e entender como cada coisa está in- interage com a outra, e essas fronteiras ecológicas, elas, na verdade, as fronteiras políticas não respeitam as fronteiras ecológicas. Então, nessa questão do nessa região do Himalaia, você pode ver como os ecossistemas estão interligados, as bacias de água, e o que vemos é que há pouca cooperação entre os países.
nessa questão de como lidar com as bacias de água. Os acordos existem entre Índia, Paquistão, recentemente passaram por grande escrutínio, a Índia suspendendo alguns desses tratados, e muitos rios passam do Tibete para a China, e tudo isso tem questões geopolíticas. Isso traz muitos impactos nas comunidades que dependem desses sistemas aquáticos. E é algo importante de entender que a mudança climática também afeta o nível da água. Essa variação é muito importante. Então, isso mostra como existem tensões geopolíticas e quando existe falta de cooperação por conta do cenário geopolítico, a mudança climática acaba perecendo também. E perde o foco, principalmente porque é algo que merecia muito mais atenção devido às mudanças e todas as questões climáticas que têm acontecido. Outro aspecto que eu gostaria de mostrar é a questão da mudança climática e das ações militares. Isso vai ser tratado em mais detalhes, mas a defesa é um problema com relação às emissões de carbono. É uma área que mais emite gases de efeito estufa. E mesmo com o Acordo de Paris, a área militar acaba não sendo obrigada a declarar a sua pegada de carbono. É algo que acontece de forma. É uma escolha fazer isso, mas que tipos de emissões estão acontecendo em Gaza, na Ucrânia? Existe pouco acompanhamento disso. E essas emissões são uma preocupação, essa questão de voluntariamente declarar as emissões de carbono. De novo, isso mostra como a geopolítica, a poluição, mudanças climáticas são fatores muito interligados. Ao mesmo tempo, a área militar precisaria priorizar a mudança climática, porque vemos muitos desastres humanitários acontecendo e onde os militares precisam atuar nesses desastres, com resgates e ajudas. Então, muitos outros fatores. A OTAN estabeleceu um centro de segurança climática, talvez não para ver isso como a causa principal, e os militares não têm um plano de ação para esse tipo de redução climática. A partir disso, eu vou para outra área em que vemos como esses assuntos estão interconectados e por que, de novo, a transição energética é tão importante e é uma solução para a mudança climática. Precisamos fazer isso de uma forma urgente. As questões críticas para essa transição é também mostrar como a geopolítica tem um papel importantíssimo nessa questão. E tudo se tornou urgente. Muitos setores precisam de infraestrutura crítica e metais críticos também, para a questão solar e muitos outros tipos de energia limpa que queremos para fazer essa transição energética. E se olharmos recentemente no debate dos Estados Unidos, com o presidente Trump falando sobre a Groenlândia. Isso mostra porque isso está em foco. Existem minerais muito importantes no oceano, então por isso também estamos falando sobre as profundezas do mar, sobre essa questão também que afeta a biodiversidade marinha.
E isso é um passo muito importante na direção certa para resolver esses problemas. Vemos também outros debates sobre a Ucrânia, sabendo que existem, vários depósitos minerais lá, especialmente com os Estados Unidos chamando atenção para isso. Outro exemplo que vemos é o Triângulo do Lítio, na América do Sul, entre Argentina, Bolívia e Chile. Ali também é uma região em que países do exterior estão querendo, entrar nessa área, principalmente porque o transporte de veículos elétricos requer lítio. E outros exemplos aqui também mostram dessas indústrias extrativistas. Todos estão seguindo o mesmo padrão de outras indústrias extrativistas anteriores. Mesmo se a gente quer, se afastar de carvão, se acabarmos reforçando os poderes, as assimetrias de poder que temos, isso vai continuar sendo crítico para a transição energética e vai permanecer a injustiça climática que já enfrentamos. Vemos que tem, em algumas áreas, hã, depósitos de cobre e alguns são recursos que ainda não foram explorados. China tem sempre interesse em explorar, isso e junto com o regime do Talibã, e quanto isso consegue complicar o cenário geopolítico atual. Congo também foi mencionado na introdução, e eu queria chamar a atenção para vocês como o Congo contribui com mais de 60% do minério cobalto. E vocês veem como as pessoas têm falta de energia no Congo. Então é uma injustiça elétrica, energética. Expandir essa transição é muito importante, porque isso estamos falando de questões de direitos humanos e outros tipos de violações. Isso é como a geopolítica age. Esses países talvez estejam se beneficiando ou não, talvez no caso do Congo, não existe benefício para a população local com relação ao cobalto. São os grandes players mundiais que se beneficiam disso. Isso gera muita tensão em torno de como essas indústrias extrativistas já já estão perpetuando essas injustiças que já existiam. Aqui um outro exemplo que eu gostaria de destacar, porque a geopolítica é algo que fala e que traz muito a respeito das ilhas, por exemplo, ou zonas econômicas exclusivas. E isso é de grande interesse para os grandes players mundiais, por exemplo, a Austrália, em torno, os países vizinhos, vocês veem que essas zonas econômicas exclusivas têm muitos recursos com minerais, com pesca e outros ainda que são necessários para a segurança alimentar ou para a segurança energética. Então esses assuntos estão em torno dessa da questão geopolítica. Esse tratado que a Austrália assinou é um pacto de migração que restringe acesso à China, por exemplo. É um pacto também de segurança, é um pacto climático, mas você vê também que um pacto de segurança vem atrelado a ele. E aqui é meu último slide, eu queria mostrar como, em termos de geopolítica, alguns anos atrás, vimos as ilhas do Pacífico
criando uma declaração de proteção das pessoas com relação ao aumento do nível do oceano, porque muitos países podem simplesmente perder as suas terras. E e muitas nações não reconhecem as mudanças climáticas. Então, por isso, é muito importante estabelecer que os países precisam ser protegidos e as pessoas também, e em locais onde a justiça climática tem avançado, poder trazer outros países e fazer com que essas obrigações sejam aprovadas de uma forma mais ampla na Assembleia Geral da ONU. Enfim, existem alguns elementos positivos que precisamos continuar expandindo para ver como a geopolítica também pode ser um fator positivo em termos de avançar nessas conversas. Eu gostaria de deixar essas mensagens-chave, não vou me repetir, mas agradeço muito a por poder estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, doutora Danasri. Tem muito que podemos falar sobre algumas áreas, inclusive que eu pessoalmente não conhecia, e eu vou passar agora para Alexis, que vai apresentar a nossa próxima palestrante. Muito obrigada, doutora, e foi muito interessante começar a nossa conversa com esses casos. Agora eu vou apresentar a doutora Evgenia Kopitsia, é uma colega aqui da Universidade de Oxford. Ela é uma acadêmica de direito especializada em direito ambiental, climático e energético, sob perspectivas internacionais da União Europeia e da Ucrânia. Ela iniciou esse doutorado em abril de 2023, com pesquisa focada em mudanças climáticas e dilemas jurídicos em emissões de carbono. Ela também atua como professora associada na Universidade Nacional de Direito Yaroslav Mudry, onde lidera o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Sustentável e Direito Ambiental e coordena o Centro de Transição Energética, um consórcio internacional que visa alavancar a reconstrução verde da Ucrânia e fornecer suporte para fortalecer a governança, marcos regulatórios e mecanismos de mercado da Ucrânia nas áreas de energia e sustentabilidade e ação climática. Muito obrigada por estar conosco hoje e pode iniciar. Muito obrigada pela apresentação. Você consegue ver meu slide? Muito obrigada pela, por uma a visão geral para os desafios que nós temos aqui, todos os estados têm. Na minha palestra, eu vou me concentrar nos casos de estudo do país da onde eu venho, mas eu quero começar, antes de tudo, com uma pergunta aberta para vocês. Será que zero emissões líquidas consegue certificar a paz? Esse é o título da minha apresentação, é Além da Crise. E para isso eu convido todos vocês a olhar essas duas imagens. E vamos fazer um brainstorm, vamos só fazer uma ideia. Olhem para essas fotos. O que tem em comum entre essas duas imagens? No lado direito, nós vemos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que começou em 2014, e depois do lado esquerdo nós temos incêndios na Califórnia que aconteceram em 2024. Então, se vocês puderem compartilhar ideias que vocês têm, o que tem essas imagens em comum? Por favor, escrevam no chat, sintam-se livres. Olha só, muito obrigada. Eu abri o chat. Muito bem. Emissões, instabilidade, insegurança, perdas e danos. Sim, ideias ótimas. Catástrofes.
incêndios, perda da subsistência. Sim, sim, os duas imagens estão em incêndio. Sim, necessidade de ajuda humanitária, é verdade. Ameaça à existência humana, brilhante. Emissões de carbono, é isso mesmo. E como nós vimos na apresentação anterior, é, degradação ambiental. Yes, eu gosto dessa parte do ambientalismo. Gosto muito. Quando falam dessa instabilidade, tem esse elefante aqui no, na sala. Essa- oh, muito, muito, muito. Essas as ideias estão muito bom. Nós temos que pensar na resiliência e como nós vamos trabalhar a partir de uma estrutura de resiliência. Danos ambientais, exatamente. Guerra, sim. Oh, fantástico, vocês estão dando ideias fantásticas. Monopólio dos recursos naturais, isso. Inação política, sim, exatamente. Nós temos aqui pessoas muito engajadas. Eu agradeço muito o que vocês estão falando. E se vocês tiverem outras ideias, por favor, continuem compartilhando. E vocês estão todos certos. Tem muita, muita coisa aparecendo e por algum motivo a humanidade não não presta atenção o suficiente. Mas tem uma questão, que são os combustíveis fósseis, a energias. Porque o carvão, o gás é feito por extração. E nós vemos que a maior parte dos conflitos por todo o mundo que estão acontecendo, os conflitos do século 20 e 21, vemos guerras civis e mortes de comunidades indígenas na Nigéria e e até nos conflitos contemporâneos de Moçambique. E claro, na agressão russa que acontece na Ucrânia atualmente. Isso é muito interessante. É um assunto interessante. Da perspectiva. A energia sempre foi o recurso que possibilitou a humanidade prosperar. Mas, ao mesmo tempo, a energia também é o motivo das crises climáticas, da injustiça e e desigualdade. E se olharmos aqui este gráfico, que mostram os países com a maior parte das emissões, isso desde 1850 até agora, e podemos ver que os países mais emissores, que são mais responsáveis pelo acumulativo das emissões, são os Estados Unidos, a China e a Rússia. Quando eu olho para esse gráfico, toda vez, a minha cabeça diz: ótimo, tem alguma coisa aí, certo? E se você vê os combustíveis fósseis, não só eles são a origem, mas eles também são a origem de guerras e a origem do retrocesso democrático. Esse gráfico mostra a relação entre a dependência dos combustíveis fósseis e o retrocesso das instituições democráticas. É interessante ver que os países que mais emitem têm menos pontuações democráticas. Isso faz mostra que os combustíveis fósseis podem minar as instituições democráticas. E aqui nós podemos ver o declínio democrático dos Estados Unidos também. Eu sei que não tenho que explicar por que para vocês isso acontece. Esse é o fator Trump. E depois temos as políticas do Trump, que favorecem a expansão dos combustíveis fósseis. Nós podemos estabelecer uma ligação
com o aumento das preocupações com a democracia, a polarização. Então, os combustíveis fósseis são só não são só a origem das mudanças climáticas, mas também das guerras. Então, quando a invasão, Rússia na Ucrânia começou em 2022, isso daqui foi publicado no The Guardian. E aí, a cientista ucraniana Svetlana Krakosova, que fez parte de uma reunião do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ela trouxe à comunidade internacional a seguinte ideia: isso daqui não é só a guerra, isso é uma guerra pelos combustíveis fósseis. É interessante que em 2021, ah, o Instituto de Política Externa trouxe na publicação que essa transição de uma economia baseada nos combustíveis fósseis para uma economia nas energias renováveis fazia com que as lideranças russas ficassem com o pé atrás, eh, o que significa que há um aumento das energias renováveis e a transição para uma descarbonização pode fazer a Rússia eh, se preocupar com a sua economia e também com a segurança política. Isso foi publicado em 2021. E em 2022, eh, vi vimos que isso se tornou óbvio. Óbvio para alguns, não para todos. O ciclo vicioso ou o preço da dependência pode ser exemplificado com números. 7 trilhões de dólares foram gastos globalmente em subsídios aos combustíveis fósseis em 2022. Enquanto isso, a Rússia continuou a obter, por conta desses subsídios, cerca de 800 bilhões de euros em receitas de exportação de combustíveis fósseis, por conta da guerra na Ucrânia. Então, esses subsídios, possibilitaram a militarização da Rússia. Continuaram a permitir a agressão da Rússia. Mas não é só isso. A Bélgica, que alocou aproximadamente 350 milhões para assistência humanitária à Ucrânia, ao mesmo tempo investiu bilhões em gás natural liquefeito russo. Em 2023, somente isso, a União Europeia gastou 8,3 bilhões de euros em gás natural liquefeito, o que facilitou exportações para a China e para a Índia também. Mas os números são ainda piores. Um cidadão médio europeu pagou mais de 500 euros para os combustíveis fósseis da Rússia desde a invasão. E aqui nós temos um contador desse, eh, desse combustível fóssil que conta cada unidade de dinheiro gasto com combustível fóssil russo. Isso daqui foi o que acontece desde do início das introduções das sanções contra a Rússia. Aqui você pode ver quem comprou os combustíveis da Rússia. Nós temos a Turquia, mas também a Europa e outros países do G7 continuam comprando, o que é contraditório. As políticas são contraditórias. Embora eles condenem as ações da Rússia, esses países ainda dão apoio financeiro por meio da compra de combustíveis fósseis. E se os Estados-membros da União Europeia usassem esse dinheiro para uma combinação de energias renováveis,
falar que é impossível fazer essa transição dos combustíveis fósseis russos, se esse dinheiro fosse dado um novo propósito para esse dinheiro. Era isso que a União Europeia teria. Mais de 2.400 casas com painéis solares, campos de painéis fotovoltaicos, eh, eólicas na terra, eólicas em alto mar, eh, casas com isolamento térmico. Em vez disso, a guerra russa contra a Ucrânia continuamente foi fundada pelo dinheiro dos combustíveis fósseis e causando um dano impensável, não só para a Ucrânia, mas também para a Europa e por todo o mundo. Podemos ver aqui nesse gráfico que de pobreza, o que nós podemos ver é um efeito cascata da invasão russa na economia global, algo que realmente coloca em risco a segurança alimentar no mundo. Falamos sobre as perdas humanas na Ucrânia, mas isso é só uma peça do quebra-cabeça, porque a dependência dos combustíveis da guerra, a reconstrução da Ucrânia pode ser um dos desafios multilaterais mais difíceis do século XXI. Os custos estimados são de em torno de 506 bilhões de euros, quase 3 vezes o PIB nominal estimado da Ucrânia para 2020. E além da reconstrução física, e aqui nós temos um estudo de caso, ainda mais para a reconstrução das pessoas, da justiça e construção para o futuro. Então, a reconstrução é muito além da parte física. Nós temos que lidar com esses aspectos sociais, econômicos e ambientais. E estamos falando aqui de ambiente, geopolítica, clima, e devemos também lembrar que é a natureza que sofreu mais. A natureza é uma vítima silenciosa. Isso é uma citação que está sempre nas notícias quando falamos da guerra na Ucrânia, quando falamos da guerra em Gaza. Falando a respeito da Ucrânia, hoje já chegamos em 200 bilhões de dólares e isso segue aumentando. Ou seja, 20% das florestas da Ucrânia já foram queimadas. Pelo menos 10 anos para restaurar isso. A Ucrânia atualmente é o país mais minado do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. 30% do solo cultivável da Ucrânia não pode ser usado devido a explosivos e contaminações. E agora já foi falado anteriormente pela última palestrante, as guerras sempre contribuem para a mudança climática. Em dezembro de 2024, a emissão de gases de efeito estufa ligados à guerra na Ucrânia chegava a 175 milhões de toneladas, e o que é equivalente à emissão anual de um país como a Bélgica. Então, a Convenção Quadro das Nações Unidas não recebe nenhuma informação a respeito das emissões das guerras. Aqui estão os relatórios que foram publicados em fevereiro de 2024, calculando as emissões relacionadas à guerra. A maior parte dos gases de efeito estufa talvez esteja ainda ligado com a reconstrução do país. E alguns outros pontos que eu também queria comentar, que a energia é a fonte da guerra, também se tornou o foco, o alvo.
Em Desde 2022, a Rússia foca alvos de sistemas de distribuição e de plantas energéticas da Ucrânia. Se antes a Ucrânia conseguia gerar 32 gigawatts de potência de energia, isso caiu drasticamente. E nesse mapa vemos as plantas que foram alvo. Enquanto isso, diversas pessoas, 2,5 milhões de residências, continuam sendo afetados por isso. Então, essa luta pela democracia, pelos valores europeus, a Ucrânia também tem demonstrado resiliência ímpar. E também foi teve algum privilégio, mas os ucranianos mostraram extrema resiliência e, enquanto os ataques permanecem, os habitantes tentam, restaurar as coisas, tentar, prover as pessoas do mínimo, eletricidade e calor, calefação para as casas. Então, eu queria que essas fossem, as lições que ficassem dessa conversa. A lição que, inclusive, também o mundo civilizado deveria aprender. As A infraestrutura baseada em combustível fóssil é vulnerável. Os sistemas de energia tradicionais não são seguros e a energia renovável pode garantir segurança e acelerar essa transição de zero emissões. É algo muito diferente das fábricas e das plantas baseadas em combustível fóssil que levam, 5, 7 anos para serem construídas. Bom, então esse é o nosso aprendizado na Ucrânia, é que a transição energética não é um luxo e que na Ucrânia não temos o luxo de esperar, não temos esse tempo e o mundo também não. E aqui são alguns exemplos como a transição energética está acontecendo na Ucrânia, apesar da guerra. Conseguimos chegar a 1,6 gigawatts de energia renovável. E isso sustenta comércios, lares e, inclusive, algumas unidades de instalações solares. A Ucrânia também instalou mais energia eólica do que toda a Grã-Bretanha. E temos ainda algum tempo? Se você puder, resumir nos próximos slides, a gente já está terminando. Bom, então são alguns exemplos de como a transição energética foi levada à frente na Ucrânia. Painéis solares instalados em hospitais, em escolas. Aqui é a escola. No fundo da escola, no jardim, ou de regiões de prédios. Aqui também em apartamentos para suprir a energia durante blackouts. Essa cientista, uma das principais cientistas climáticas, também fez essa instalação na cobertura do seu prédio. Esse hospital também está muito bem, com muitos painéis solares para prover energia durante cirurgias ou outras necessidades. Então, isso se tornou um pilar de resiliência e um modelo para a União Europeia e para o mundo, que a Ucrânia, de fato, pode ensinar o restante do mundo, do Ocidente, e que todos podem fazer isso.
fechando a conversa, o que aprendemos é que a resiliência e a segurança energética estão totalmente ligadas, que precisamos, de fato, mudar essa dependência dos combustíveis fósseis e chegar em uma abordagem de segurança energética que olhe as pessoas embaixo e ver toda essa interconexão. Não é algo que é um luxo, é uma necessidade existencial. Agradeço muito, teria muito mais a dizer, depois posso compartilhar meus slides e podemos conversar um pouco mais sobre se o carbono zero pode ser inclusivo, justo, ou se pode ter a ver com recuperação. Mas na Ucrânia nós dizemos que sim. Muito obrigada, Evgênia. Tão bom ouvir mais sobre seu trabalho e também por fechar com esses exemplos de resiliência da Ucrânia, os painéis solares, é algo realmente que faz com que a gente pense sobre isso. Então, no grupo, vocês também vão encontrar sugestões que os nossos palestrantes deixaram. Vocês podem também saber mais sobre o trabalho de cada um deles e delas e incluímos alguns outros materiais. Por favor, deem uma olhada. Dois avisos técnicos. Se vocês estiverem usando caption, por favor, deixem apenas em inglês, porque se você, na verdade, muda para você mesmo, muda para o grupo todo. No final, teremos os breakout rooms, por 15 minutos e vai nos dar um pouco de tempo para discutir e conversar com os outros participantes. Então, por favor, incluam no seu nome o idioma que vocês querem ser, fazer parte da sala desse idioma, ok? Nós agora temos um outro palestrante, o Ghassan Hamad. Ele já me inspirou muitas vezes de uma forma pessoal, mas o Ghassan é analista de dados e empreendedor ambiental, utiliza ciência, liderança e narrativa para resolver problemas no mundo real. Fundou a Zaytunic, uma startup de tecnologia climática que transforma resíduos tóxicos de moinhos de azeite em água limpa e materiais biodegradáveis. Uma solução carbono zero nascida na Palestina. E agora é com você, Ghassan. Muito obrigado, Lude. Eu estou muito animado de estar aqui com vocês, porque no ano passado eu estava no lugar de vocês, eu fazia parte desse grupo, e honestamente foi algo muito importante para mim, abriu meus olhos de tantas formas. E a minha ideia é sugerir que venham com o coração aberto, façam perguntas, façam amizade aqui, que isso vai de fato ajudar na sua trajetória pela preservação climática. Dizendo isso, eu queria falar hoje sobre da minha experiência pessoal e eu agradeço às palestrantes anteriores porque fizeram uma fundação aqui dessa relação da geopolítica e mudança climática. E eu queria começar a falar falando sobre pessoas, porque como um ativista desse tema, os problemas que lidamos e que estamos lutando contra estão intimamente ligados com política, com poder e com geografia. E a forma como analisamos isso realmente muda como defendemos esse tema e de como vemos isso. Vindo da Palestina, eu lutei muito porque perdi amigos, perdi familiares, nessa guerra brutal, e eu vi muitas pessoas apaixonadas que com muita compaixão querem ajudar o meu povo, mas às vezes advogar pela Ucrânia ou pela Palestina, às vezes não mostra as pessoas. Então, se vimos esse primeiro slide, o que vemos aqui é que podemos chamar de refugiados climáticos. A imagem da direita é uma mulher em um campo de refugiados em Gaza que está tentando alimentar e ter recursos para o seu filho, mas o que eu vejo
e que gostaria de chamar a atenção para vocês é que são experts em geopolítica. Eu perdi muito, perdi meus negócios, recursos, membros de família, mas eu estou falando que essa pessoa, ela entende muito mais de geopolítica do que eu. Certo. A maneira que nós pensamos em geopolítica normalmente, nós pensamos que o Estado são as pessoas, e pensamos nas pessoas como números. Então, nós pensamos no conflito da Israel com a Palestina, ou então da Rússia com a Ucrânia. Pensamos em grandes números, de governos e pessoas em conselhos e brigando entre si, e soldados morrendo de diferentes estados e territórios. Mas muitas dessas conversas, a questão das pessoas é perdida, esquecemos das pessoas. Podemos ouvir coisas como 100 palestinos em Gaza foram mortos por um ataque aéreo. Mas aí depois no dia seguinte só pensamos em território. Então, na Palestina, quando uma casa é destruída, não significa só eh, perder território, mas também perder a sua segurança, as suas memórias de infância e a sua habilidade, a sua possibilidade de viver uma vida normal. Isso é uma coisa que eu gostaria que nós víssemos quando pensamos nisso. O que é geopolítica? Eu vou falar mais tarde por que nós temos que fazer essa pergunta, o que é? E quem é levado em consideração, o que é levado em consideração. Então, a geo é como coisas como território, recursos naturais e fronteiras funcionam. E como isso delinea as decisões políticas pelos territórios. Mas a pergunta que devemos fazer na questão da geopolítica é: quem, qual o estado, quem recebe o quê? Onde está esse recurso? E por que este estado específico recebe este recurso? E o que eu estou tentando fazer é mudar a perspectiva para fazer a seguinte pergunta: quem lucra com a geopolítica, com este evento geopolítico? Quem é protegido? Quem são as pessoas que sofrem? E quem está ouvindo as histórias dessas pessoas? E como nós recebemos informações geopolíticas? O exemplo mais óbvio seria quem controla a água, por exemplo. É o Egito, é o Sudão. É tão importante quanto quem se beneficia dessa decisão geopolítica. Então, isso nos leva a uma visão muito mais abrangente. Por exemplo, qualquer projeto que pega um pedaço de terra ou trata-se de sequestro de carbono. Nós temos que entender que nós pegamos esse pedaço de terra de uma comunidade indígena. E quem isso afeta? Estamos falando de agora de carros elétricos e o do material para baterias. Quem são essas pessoas que fazem a mineração para obter esse recurso? E como isso muda? Então, estamos de acordo no ponto de que as pessoas que são mais afetadas estão mais vulneráveis a decisões geopolíticas e às alterações climáticas, ou as pessoas que querem ser ativistas da justiça. E para falar dessas pessoas, nós temos que mudar a nossa perspectiva. Então, o que é considerado geopolítica? E por que é importante fazer essa pergunta? Primeiro de tudo, isso muda o que nós vemos. Então, se vemos estados, líderes, exércitos e vemos
masculinas brigando e questão de propriedade ou esses individuais. Nós precisamos aprender a prestar atenção nas pessoas e como eles vivem a geopolítica nos corpos, na vida cotidiana. Por exemplo, a mulher do primeiro slide. Se nós pensamos no conflito de Israel e da Palestina e o conflito em Gaza, como que essa mulher vai dar de comida aos seus filhos? Ou então a ocupação militar na Cisjordânia, ou como ser observado o tempo inteiro delinea a realidade dessas pessoas, desses palestinos. Por exemplo, um adolescente, como ele vive isso no dia a dia. Então, se realmente prestarmos atenção, conseguimos ver a visão maior disso tudo. Uma das coisas mais importantes é quem pode falar. É só os diplomatas e os especialistas em militares ou então as pessoas comuns que são invisíveis? Eu sou de uma comunidade marginalizada, eu fui à universidade, estudei inglês, mas muitas pessoas do meu vilarejo não falam inglês. Um dos ativistas ou as pessoas que estão apaixonadas a dar apoio pelos palestinos, não sei se essas pessoas conseguem falar com essas outras. Mas elas sabem mais de geopolítica do que eu. Então, quando começamos a nos perguntar qual é a sensação de um posto de controle de dentro do corpo, o que significa segurança quando você não tem a documentação, como as pessoas conseguem construir futuros estando sob ocupação? Essas perguntas, no fundo, são a quem nós estamos ouvindo? Será que é um político que está falando sobre controle de fronteiras? Ou, por exemplo, o que acontece bastante na Palestina, ou a questão dos postos de controle, que não conseguem chegar a hospitais porque tem outros eventos políticos sobre a ocupação. Então, essas pessoas que passam por isso sabem mais de geopolítica afeta o corpo, é, porque ela está em uma ambulância e a ambulância tem que parar para um posto de controle. É, eles vivem por isso, essa experiência de vida que eles têm. Até as crianças na minha aldeia passavam por várias camadas de violência e nós também temos que ouvi-los. Perguntar o que é considerado geopolítica também muda a aparência das soluções. Então, quando de uma lente mais tradicional, de uma visão mais tradicional, e perguntamos como negociamos um acordo político, quem tem este lado da fronteira, este lado da terra, por exemplo. Mas quando levamos em consideração as pessoas, fazemos a pergunta, então, como nós protegemos as vidas, como nos certificamos que eles têm acesso às necessidades básicas, como água e uma qualidade de vida? E aí, nessa perspectiva, eu queria apresentar uma lente, uma visão que nós podemos usar para usar a geopolítica e aquilo que nós queremos ser ativistas e o que nós queremos. Qual é a direção que eu escolho, a lente que eu consigo, que eu prefiro usar é uma chamada geopolítica feminista, que é uma escola crítica e uma abordagem que redefine o que conta, o que é considerado como geopolítico. Então, a geopolítica a nível estatal ou a decisão feita por políticos, quem é afetado por tudo isso? Quem é mais afetado? Para quem é mais afetado, nós empoderamos essas pessoas
para tomar decisões. Então, nós mudamos o foco. Alterações climáticas, de comida e trauma, nós vemos isso tudo como eventos geopolíticos da maior importância. E nós tornamos a vida cotidiana visível de novo. Então, nós perguntamos a pergunta mais importante: como isso tudo pode mudar a sobrevivência diária de palestinos na Gaza ou em Bangladesh, que estão vivendo no mundo? A maneira que nós analisamos geopolítica de uma perspectiva de geopolítica feminista é que nós vemos a partir da escala. Então, escala mais de perto, que significa que nós vemos as coisas de maneira mais próxima, observamos mais atentamente os detalhes e vemos como atualmente esse espaço está sendo. Como, por exemplo, a guerra na Palestina, afeta as pessoas, como as pessoas se organizam. Em Gaza, algumas pessoas eh, eh, pensaram em maneira de cozinhar areia para fazer comida a partir de areia. Então, nós temos essa tensão. Temos que saber como as pessoas estão fazendo. Isso significa olhar para por que as pessoas estão vivendo dessa maneira atualmente. Próximo slide, por favor. Outra coisa que nós temos que fazer é desafiar a divisão entre público e privado. Então, falamos na geopolítica de coisas privadas e o que está fora da vida privada. Então, isso normalmente está fora da conversa. Nós estamos falando de coisas públicas, da gerenciamento de recursos e quem tem esses recursos. E a geopolítica feminista desafia isso. Então, a vida privada de uma família na Gaza, como eles têm acesso à água, como as crianças têm uma saúde mental e física boa, essas coisas deveriam ser particulares, mas não são. E também os eventos públicos geopolíticos, como, por exemplo, os exércitos, as fronteiras, as ocupações. Deveria ser público, mas não é, porque afeta a vida privada das pessoas. Então, nós temos que entender do que nós estamos falando e desafiar esse conceito, essa divisão entre público e privado, porque. E a última coisa é que nós temos que entender o que segurança significa. Política de quem, para quem e do quê. Agora vamos ao próximo slide, por favor. Vamos passar para o próximo. Acho que é o seguinte. Ok, quando falamos sobre segurança, eu vejo que tem alguma questão aqui com o slide. Bom, quando falamos sobre segurança, precisamos mudar o foco de fronteiras nacionais e de uma forma mais abrangente de falar sobre segurança. E o foco da segurança nacional é proteger o Estado. Se os palestinos vão ter mais terras ou não, mas precisamos incluir econômico, social, ambiental e saúde, aspectos sobre isso, e porque isso é o que eles sentem a respeito da segurança. No Estado, falamos de diplomatas e estados, mas precisamos falar sobre comunidades, sobre indivíduos. E o movimento de ONGs são todas formas
de representar isso, de agências de inteligência, fronteiras, mas falando das pessoas, falamos em direitos humanos, acelerar, em movimentos, e as ameaças são invasão, armas de destruição em massa, fronteiras, mas quando falamos de uma forma mais abrangente, precisamos levar em consideração mudança climática, pandemia, insegurança alimentar, migração e violência de gênero. Bom, para fechar, de novo, eu quero que todos nós, sempre que vejamos uma notícia, sempre que estejamos defendendo alguma pessoa, eu sugiro que façamos três pessoas: reconhecer que existem violências lentas que vão se tornando complicadas em problemas sociais, em questões de gênero e também em questões climáticas. Não precisamos esperar grandes guerras para advogar por essas pessoas. Em segundo lugar, encontrar os centros que são os principais aqui, não só diplomatas, não só pessoas que de fato representem o país. E por último, usar a nossa representação dessas comunidades para redistribuir e não só incluir essas pessoas na conversa e em assuntos de ações climáticas, mas garantir com que eles estejam liderando essas conversas, porque eles são as pessoas que mais sabem sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Gação, foi ótimo. Obrigado por compartilhar a sua vivência conosco. Você disse tudo que todos precisavam ouvir. As pessoas que estão experimentando essa situação são os especialistas. Isso é algo muito importante de reiterar. Muito obrigada e foi incrível. E agora com você, Alexis. Muito obrigada, Gassan. E apresentando a nossa última palestrante, a Nisrin é uma jovem líder sudanesa e presidente da Organização da Juventude Sudanesa sobre Mudanças Climáticas, uma organização liderada por jovens que aborda questões climáticas. Como ativista e negociadora climática, ela defende a paz, democracia social, justiça e direitos humanos. Para atingir esse objetivo, ela atua ativamente na mídia. Por exemplo, ela compartilhou suas experiências de fuga de conflitos, fome e falta de água e eletricidade no Sudão, e defendeu a paz na 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Ela possui mestrado em energias renováveis pela Universidade de Khartoum e atualmente busca e defende a paz, a democracia social, a justiça e os direitos humanos. Nisrim, muito obrigada por estar conosco. Olá a todos, eu estou muito animada por estar aqui hoje. Eu peço desculpas porque eu estou no meu carro quebrou e eu estou aguardando ajuda já faz uns 30 minutos, mas agradeço os palestrantes anteriores, agradeço por nos dizerem como os conflitos e como as mudanças climáticas estão em contato com essas situações. O Sudão não é muito diferente do que os palestrantes anteriores compartilharam. Acho que a maior diferença seja que, por conta da o foco, talvez, da mídia na Ucrânia e na Palestina, talvez haja vontade e recursos para talvez ajudar ou perceber os impactos climáticos. Mas, infelizmente, no Sudão, porque a cobertura da mídia é muito pequena, temos uma longa história de guerras e a vontade de realmente de investigar e ter estudos para ver o impacto da guerra no país é pequeno. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é o que acontece conosco
durante as estações chuvosas. Então, basicamente, como falado no começo, o Sudão experimenta 2 anos de guerra até o momento, estamos começando o terceiro ano, muitas indicações e implicações dessa guerra. Temos um surto de cólera e, com o resultado disso, temos mais de 9 milhões de refugiados no Sudão. Durante as estações chuvosas, enfrentamos alagamentos e o alagamento, de fato, piora a questão dessa concentração das pessoas que perderam casas por conta disso. Então, dos 9 pulamos para 11 milhões, porque outras pessoas perderam seus lares por conta dessa inundação. E, infelizmente, 5 de 7 centros de isolamento de cólera também pereceram, e então vocês conseguem imaginar como os lares, os quartos, dos pacientes foram inundados, e estamos experimentando o maior surto de cólera no momento por conta desse alagamento. O nosso país é muito grande e, falando de tamanhos, tivemos um alagamento que é maior do que a Alemanha, então, é algo horrível. E então, muitas dessas questões, 2/3 do número total de refugiados precisou ir para um outro local, de novo, perderam tudo o que tinham. Então, imaginem, você perde tudo que você tem por conta da guerra e você passa para um outro lugar, e depois que começa a reconstruir sua vida, tentando lidar com tudo o que aconteceu, de novo você precisa sair desse local e lidar com uma nova perda por conta do alagamento. E os mecanismos de ajuda durante a guerra não são muito sensíveis com relação ao clima. Então, o design dos espaços, dos campos dos refugiados foram construídos em locais que podiam ser alagados. Então, o foco da ajuda era um pouco diferente do que era necessário no momento. Ah, a questão de água, os impactos da cólera, muitos mosquitos que também se disseminaram, enfim. Outro impacto que aconteceu no Sudão e que acontece nesse momento, que também os colegas comentaram, é a alta dependência de combustível de biomassa. E quando a guerra começou, perdemos 1/4 da nossa cobertura verde, devido a desflorestamentos, corte de árvores e o uso de lenha. Uma vez isso acontecendo, temos menos árvores e muito mais carbono está sendo emitido. Depois, o uso de carvão para energia, para ferver água, porque não havia o suficiente. E esse grande impacto levou também a a mais desflorestamento e também desertificação, vários processos desses. Então, mais de uma grande área se tornou um deserto por conta do da do recuo dessa cobertura verde. O meu chamado e o principal objetivo e resultado é, primeiro,
não ter não ter as intervenções necessárias e a ajuda necessária para países que estão experimentando conflitos, porque, essas pessoas já estão tendo, uma grande dificuldade, porque a mudança climática não vai simplesmente desviar de países que estão tendo guerras. A a grande questão que temos aqui é mudança climática, e essa sessão é sobre geopolítica, então, se você, tem inundações, isso pode expandir para outros países. Então é algo muito importante nesse sentido. Outro ponto é que sempre haverá uma necessidade de inovação, e a inovação precisa de apoio, de financiamento e um lugar onde as pessoas possam comunicar suas ideias. Antes eu disse que não tem cobertura suficiente para o que acontece no Sudão, porque outros locais têm mais cobertura. Não deveria ser assim. Agora, países em conflito, países vulneráveis, não precisam ter uma competição para quem vai estar mais nas notícias. E não por questões de quantas vítimas temos, quantas bombas foram jogadas. Eu acho que a humanidade precisava entender e entrar num estágio de mais desenvolvimento e não ficar sempre, reconstruindo o que foi destruído. Eu estou fazendo uma coalizão agora com ativistas jovens de países em conflito, que quer dizer, Aliança Jovem de Paz. Temos 27 países que estão, hã, em mais alta vulnerabilidade e também com pontuação de fragilidade, piores em índices de paz. Então, ou estão em conflito ou já experimentaram conflitos anteriores. Então, Afeganistão, Bangladesh, Oriente Médio, África, Venezuela, Colômbia, e eles podem dizer, todas as pessoas estão dizendo as mesmas coisas. 3 grandes categorias que estão sendo focadas são acesso internacional a locais e conferências em que possamos apresentar os casos, acesso à mídia, porque é muito importante ouvir o lado dessas pessoas e o que estão pensando para resolver a situação, e em terceiro, acesso à tecnologia, porque isso é algo muito importante, porque os problemas que estão acontecendo em seus países, eles é negado a eles acesso à tecnologia ou a outras ferramentas e, de fato, a finanças. Então, todos compartilhamos a mesma ideia de que não temos, financiamento suficiente para essas questões climáticas. Um país em desenvolvimento ganha US$ 17, mas um país que está em conflito ganha apenas US$ 1, então é algo terrível. Precisava ser feito algo sobre isso. Fiquem, à vontade para fazer contato comigo, se vocês acham que a sua organização, tem a ver com esse critério ou está em algum desses países que eu mencionei, podemos fazer algo juntos como rede, porque países em conflito importam, estão sempre marginalizados, não têm, ferramentas e governos fortes. Esse é meu filho aqui, pulando aqui na nossa chamado. Sim, não está funcionando. Bom, por favor, falem sobre os países em conflito, sobre todos eles e também como vocês podem ajudá-los, porque às vezes só mencionar o país é suficiente, mas também, fazer com que a mudança climática entre nas pautas. Muito obrigada, Nisrin, adorei ver seu filho e obrigada pelas suas observações e por trazer essas opções para as pessoas que estão nessa chamada e entenderem que se talvez possam entrar nesse grupo de vocês.
Evgênia, eu queria checar se você pode ficar mais um pouquinho. Temos muitas perguntas para você e vamos tentar fazer uma pergunta para cada um de vocês. Então, eu vou passar para a Lud para fazer a pergunta. A primeira pergunta é como, equilibrar isso com a mineração do mar e a questão atual? Muito obrigada. É uma pergunta do milhão de dólares para ser, porque há muito o que falar sobre isso, sobre o potencial da mineração do mar e os minérios e a barreira do mar. Primeiro de tudo, a mineração ainda não começou. Tem muita exploração do que está acontecendo é, para uma indústrias e muitos países estão mostrando mais interesse. Mas a mineração do mar já acontece em zonas exclusivas e países que têm águas, principalmente e nas águas internacionais. Então, isso tudo tem um papel legal para decidir como isso vai acontecer. Muitos são mais precavidos em relação a isso, porque eles não têm conhecimento do que está embaixo do mar, a biodiversidade, o tipo de impacto que essas explorações e mineração podem ter. Então, isso tudo na pesca, em outros setores de mineração que são dependentes disso. Isso é muito importante. Falta de conhecimento é importante. Os países têm que pensar, porque isso vai abrir um novo mundo, mas atualmente isso é dividido. Alguns dos países insulares no Pacífico que estão a favor da mineração do mar, porque isso dá oportunidades de desenvolvimento econômico, mas isso está sendo considerado por muitos países, porque isso pode dar oportunidades econômicas. Outros países têm uma outra abordagem. Essa é uma conversa que foi bastante dividida no Acordo do Pacífico, porque até que ponto podemos ver? Porque a tecnologia é muito caro, não é fácil de ter acesso a ela, então nós podemos ter uma explicação bastante estrutural, porque nós precisamos de mais dinheiro, mais tecnologia, e então os países mais rísicos teriam um papel maior. E isso é uma coisa que nós também vimos em algum tipo isso nós cuidado no que diz respeito isso. Principalmente porque o que dizem é que a mineração na terra pode ser mais danosa que a mineração no mar. Mas isso é um argumento muito estranho, porque no mar nós não sabemos o que temos. Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Então, muito obrigada. Que foram feitas nos últimos meses. É algo muito importante. Então, muito obrigada por sua resposta para você, Alexis. Obrigada, Evgênia. Temos uma pergunta para você. Como podemos descentralizar sistemas e fazendo com que, já que a energia em geral está muito ligada a pequenos grupos. Saúde, muito obrigada pela pergunta. Eu recebi tantas perguntas e eu estou muito inspirada por pessoas. Foram perguntas muito específicas, então eu vou fazer contato, espero conseguir e mandar via vocês, porque há muitas questões interessantes aqui. E eu falei muitas coisas aqui,
E também com relação à pergunta anterior, por exemplo, dessa mudança energética da nossa conversa recente, em algumas conferências das quais eu fiz parte, e tínhamos pequenas discussões a portas fechadas, as pessoas estão muito assustadas com relação à dependência, da China atualmente, porque eles têm monopólio de alguns matérias-primas básicas, então muito obrigada pela questão da descentralização, porque é multidimensional. Eu gosto muito de falar que estamos em uma multicrise, é uma policrise ou mega crise. Muitos pesquisadores falam sobre isso, mas a questão de descentralizar, como empoderar comunidades, não devemos empoderar, porque eles estão se empoderando. Quando falamos de crise, da guerra ou ameaças, as pessoas estão se mobilizando. Então, a grande questão é que não o governo não tem essa sabedoria institucional de criar essa reestrutura. Eles não conseguem responder rapidamente. Isso sempre há pessoas que estão se mobilizando, e esse é o exemplo da Ucrânia, por exemplo, que eles estavam colocando os painéis solares nas sacadas, porque eles sabiam que só dessa forma eles conseguiam garantir sua segurança, sua energia. Então, falar de descentralizar é multidimensional, é um desafio grande. Porque como garantir transição energética sem a energia nuclear? Eu acho que não, infelizmente, por conta da base que temos e porque é uma solução, fantástica, mas eu acho que é impossível. Hã, eu acho que deveríamos acreditar em fadas, mas deveríamos também não demonizar a energia nuclear, porque a Ucrânia antes tinha 55% do mix energético vindo do nuclear. E agora isso caiu por conta da ocupação da nossa planta nuclear, mas ainda assim ele fornece uma energia básica. De novo, não é uma solução para todos, mas quando estamos falando sobre essas redes energéticas menores, sistemas menores, em que temos uma produção renovável, onde temos essa estrutura e em pequena escala operando, por isso chamamos de micro-redes, essa é a solução para vários países. E eu estava falando sobre a experiência, com especialistas na Palestina, por exemplo, quando, por exemplo, temos a falta de algo centralizado, é muito mais fácil criar produção em pequenas escalas, como painéis solares, eles são simplesmente fáceis de instalar e conseguem atender essa comunidade. Mas se formos mudando aos poucos, e é suficiente quando falamos em regiões que já têm alta capacidade solar, por exemplo. Então, não devemos, conseguir fazer isso pelas pessoas, elas conseguem fazer por elas mesmas e devemos apoiar e talvez ajudar agências internacionais de ajuda, que isso deve ser a prioridade. Ao mesmo tempo, mostrar
países de conflito que mostram ao mundo todo como, apesar de estarem enfrentando guerras, essa é a forma que o sistema de energia deve funcionar, porque a emergência climática não é sobre guerra. A mudança climática vai atingir a todos, e isso quer dizer que, a não ser que garantamos essa resiliência do nosso sistema, a crise vai chegar a todos os países. E, de fato, estamos experimentando isso. Muito obrigada, Evgênia. Lúdia, é com você. A intersecção das alterações climáticas e geopolítica. Qual é a melhor maneira de convencer as pessoas que, por exemplo, a Convenção 4 da ONU sobre alterações climáticas, as pessoas que estão lutando por exemplo, outros assuntos como a descolonização é deixado de lado? Pergunta interessante. Desde da última guerra em Gaza, e aí o tópico palestino está sendo abordado internacionalmente de maneira controversa. Eu não sei a resposta dessa pergunta, mas o meu objetivo com a minha apresentação é, é mostrar a mais opressora, que o nosso trabalho é ir às pessoas que estão sofrendo com a guerra e com decisões que são tomadas. eh, então, ir até a COP ou até a ONU e perguntar, e pedir o que eles querem. Por exemplo, aqui temos o presidente, nós ouvimos o Trump falar sobre os palestinos na Gaza, então mudá-los para um outro lugar mais seguro para eles. E depois temos ativistas e outros países e aliados dos palestinos que dizem: não, nós não vamos permitir que isso aconteça. Mas se nós formos para as vidas e pensarmos nessa escala mais específica de como essa decisão foi tomada, pensamos, sim, algumas pessoas em Gaza podem não querer morar lá, não querem deixar a casa dos avós, o único lugar que eles têm ainda. Mas outras famílias, sim, escolheriam sair e ir para outros países, porque eles têm medo pelos seus filhos, se preocupam com a segurança. Então, nós lutamos pelo quê? Transferir os palestinos ou estamos contra isso? Nós deveríamos dar as opções ou não dar opções? O que eu quero dizer é que em qualquer conflito internacional, temos que perguntar para as pessoas, temos que perguntar às pessoas que estão sofrendo mais. Outro exemplo é o navio. Eu acho a flotilha, que foi um ato de paixão e pelo povo palestino, mas na verdade a ajuda humanitária da flotilha não chegou ao palestino. Então talvez esses recursos fossem alocados melhor de outra forma. Então nós temos que prestar atenção. Será que o nosso ativismo está realmente ajudando o povo palestino? Será que interseccionalidade ao colocando as pessoas que são opressadas ou deixadas de lado, será que isso realmente ajuda o povo palestino? Eu, particularmente, eu acho que essas são as perguntas que nós devemos pensar. Como nós eh, ajudamos as pessoas mais afetadas e vulneráveis às alterações climáticas? E deixe que eles falem na plataforma, para que nós não eles. Mas agora a necessidade mais urgente é como nós acabamos com o cerco, como nós conseguimos ajuda humanitária, levar essa ajuda para os palestinos.
Muito obrigada. Palavras muito poderosas, como nós. Eu estou chateada que temos que fazer essa pergunta, porque não deveríamos que pensar. Agora é com você, Alex. Obrigada. Obrigada a todos também, porque hoje passamos um pouquinho do tempo, mas temos palestrantes incríveis, como sempre. Não teremos tempo para o Q&A, para perguntas e respostas. Então, essa é a nossa última pergunta à Dana Sri. Você sabe, poderia me dizer como focar nossos esforços para advogar pelas questões dos conflitos? Não sei se você está disponível para responder. Ah, sim. Então, basicamente, o equilíbrio é fácil. A mudança climática não é um problema sozinho, é algo que está incrustado em outros problemas. A pergunta é: como, de fato, localizar a pesquisa para que consigamos localizar as soluções? Falando de mudanças climáticas, ano passado eu fiz um estudo em quantas pesquisas já tínhamos nesse contexto de paz e segurança, e descobri que não eram muitos, por volta de 1.000, mas o que apenas 17, ou seja, 10%, estavam em países em conflito e tinham sido escritos por pesquisadores dessas regiões. Então, a questão de decolonização nas pesquisas, nos estudos, precisam também aparecer, e também essa percepção descolonizada de como estão os problemas locais. As pessoas combinam essa ideia da mudança climática, porque dizem que a questão é de países desenvolvidos, ou do Ocidente, ou do Norte, que eles precisam encontrar soluções para isso. Sim, todos precisam encontrar soluções, mas o impacto e o processo de adaptação que deve acontecer não é só problema deles, é nosso problema, e precisamos comunicar os nossos problemas e encontrar soluções para isso. E a responsabilização histórica de convenções climáticas, os poluidores devem pagar. Então, sendo bem clara, quem deve fazer o quê e onde é a forma de fazer isso. Muito obrigada. Foi uma sessão incrível e as perguntas foram muito boas, as perguntas vindas dos espectadores. Eu vou fazer algumas observações, agradeço aos intérpretes, aos palestrantes. Eu sei que passamos um pouquinho do tempo, se vocês quiserem sair, eu vou só falar mais 1 minuto ou um pouquinho mais. Basicamente, eu sei que hoje foi uma sessão bem pesada, soubemos de muitas coisas que não sabíamos antes, e talvez vocês podem estar sentindo o mundo como um lugar bem pesado agora, mas tensões políticas, questões climáticas, isso é algo que realmente deixa a gente um pouco em choque, mas ah, quero que saibam que em momentos como esse, a história já mostrou que os jovens se levantam nesses momentos e que é a voz deles que não vai se calar. E é o momento de se mobilizar nas formas que conseguimos. E basicamente era isso. Eu queria dizer que, para não entrarmos em desespero, temos o poder e termos esperança na humanidade, nos mobilizando nas formas que conseguimos, seja pela arte, seja cozinhando, ou protestando. Bom, o que pudermos fazer para nos mantermos seguros, mas não podemos nos silenciar, ok? Agradeço muito.